Graça e paz a todos. Que bom nós estarmos aqui, né? Foi na segunda-feira o pastor tinha mandado uma mensagem para mim, convidando, que não precisaria ser hoje, mas para que eu viesse fazer uma visita, que a gente pudesse junto, né? Refletir na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom nós estar junto. Eu não podia recusar, porque eu amo muito vocês. Talvez eu não saiba expressar, mas vocês estão na minha memória, nas minhas experiências, muitas aventuras junto, né? E eu fico emocionado quando eu venho, porque vocês fazem parte da minha caminhada e no meu crescimento. Não cresci tudo ainda, estou crescendo, mas vocês fazem parte, amém? Vamos ler em Salmos, no Salmo 119, Salmo 119 no 105, que é os Salmos que me deu inspiração para a palavra de hoje, amém? A gente vai ler junto esses Salmos. Se eu fosse dar um tema, eu ia falar que você nasceu para brilhar. Ó, que tema. E você vai entender. Todos nós nascemos para brilhar. Não só nós que estamos aqui, mas todos. Aqueles que estão lá fora. Aqueles que talvez não estão na mesma situação que nós hoje, de adorar, de cantar, de se alegrar, mas de uma aflição. Mas também foram chamados para brilhar. E a gente vai entender um pouco disso. Vou tentar me conter, ser sensível ao Espírito Santo, né, irmão? Para transmitir, para que junto, né, a gente possa junto, né, ouvir a palavra de Deus. Eu não vim transmitir, mas eu vim para que junto nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. Ela vai vir para mim mediante a minha necessidade e ela vai de encontro à sua necessidade. Amém? Louvado seja Deus. Está assim no Salmos 119, ali no capítulo 105, vocês acharam? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É um Salmos muito conhecido, né? E foi o que me inspirou nessa palavra de hoje, porque hoje nós vamos refletir sobre discernimento, sobre discernir. Amém? O discernimento vem de separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Analisar algo criteriosamente, com clareza, antes de tomar uma decisão, antes de ter uma ação. Você analisa aquilo, você tem o discernimento daquilo antes de você agir. Isso é o discernir, separar. Vem do latim, que é separar, que é analisar, julgar. O discernimento, então, não é algo exclusivo do cristão, do crente, do evangélico. Mas quando Deus soprou o fôlego de vida em nós, muitos atribuições de Deus veio para nós junto. Amém? Discernimento vem de Deus para nós, de podermos ter a capacidade de, através de informações que nós obtemos, ou que a gente tem, a gente analisar algo antes de nós tomarmos uma atitude, uma ação. A gente vai olhar, vai analisar. E por que eu falo que isso não é nosso, não é só, isso nasce conosco. Isso é uma capacidade que todo ser humano tem.
Talvez nem todos praticam. Mas no mundo, conforme a gente vai sendo educado pelos nossos pais, crescendo, conforme a sociedade que a gente cresce, mediante a educações, né, religiosa, informações, a gente vai agregando essas informações para nós, e mediante a uma situação, ou você vai agir com discernimento, vai analisar antes, por experiências, né, de outras pessoas que às vezes passaram por aquilo, e você vai discernir, você vai separar se aquilo que você vai agir é bom ou não é bom, se é correto, como vai ser a sua ação através de... Então, o discernimento é isso, né? É você julgar algo antes de agir, você meditar, pensar antes de você agir. E no mundo, todos têm essa capacidade, porque a gente adquire conhecimentos, como eu falei, informações, e em certa situação a gente usa, né, essas informações para a gente tentar tomar a decisão exata, correta, né? Isso é importante para nós, para a nossa vida. E tem aqueles que às vezes nós também somos assim, não existe perfeição. A perfeição vai ser lá na glória. Que às vezes a gente toma uma atitude, uma ação pela emoção, né? Às vezes pelo calor do momento, você age ali numa emoção. Você não discerne sobre aquilo, você não reflete, você não vê se aquilo é bom ou ruim, se é o certo ou errado. Às vezes na emoção a gente age. A gente tem muito disso, né? No calor do momento, ou você tem que tomar uma decisão rápida, né? E você precisa discernir ali, mas às vezes a emoção é mais forte, nós somos assim, né? E a gente não para, né, para analisar se aquilo é bom ou não, e a gente vai. E às vezes até mesmo a gente acha, né, fala, não, isso que a decisão às vezes não era a decisão de acerto. Então, o discernimento é uma capacidade que nós temos, que todos têm, não é exclusivo, é todos. Porque as bênçãos de Deus, assim como o sol, assim como o oxigênio que nós respiramos, é para todos. É todos. Não tem raça, não é masculino, não é feminino, não tem cor. Deus, ele abençoou a todos. Quando ele assoprou, e ele deu essa como outras atribuições a todos. É um presente de Deus para nós. E eu falo que saiu de Deus, porque Deus, ele tem isso. Ele discerne. Ele vê o que é certo, o que é errado. Nas suas ações, ele separa o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Então é uma atribuição de Deus, é um presente de Deus para nós. Amém? E quando nós agimos desse jeito, a capacidade de acerto é maior. Muitas vezes não depende de nós, porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes as suas decisões também dependem de acordo com a decisão do outro. E às vezes você não acerta, mas é algo que é importante na nossa vida, discernir as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Antes de qualquer ação, nós temos um discernimento sobre aquilo. Amém? Dito isso, eu falei que não é uma exclusividade do cristão, né? Por isso que o Senhor tem muitas pessoas lá fora, que o Senhor olha com muito amor e carinho, e tem promessas, e eu tenho certeza que na sabedoria de Deus Ele vai alcançar essas pessoas. Já nos alcançou, né? Mas vai alcançar. Amém? Agora, nós que ao chegar aos pés da cruz de Jesus Cristo, nós que fomos impactados pela salvação de Cristo na cruz do Calvário,
nós que hoje olhamos para Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, os nossos olhos espirituais foi aberto. Amém? Então, agora o nosso discernimento não é só mais pelas informações das coisas naturais, mas também pelas coisas espirituais. Dá para entender? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica para nos ajudar a ter discernimento. Porque através da Bíblia, você começa a conhecer vários atores, vamos dizer assim, várias pessoas que foram bem-sucedidas e pessoas que não foram bem-sucedidas. Mas todas elas você consegue aprender. Umas você aprende como você deve agir e outras, isso eu não posso fazer. Então ela nos ajuda. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós aceitamos, porque o Senhor já nos aceitou, o Senhor já nos aceita desde quando Ele nos fez, amém? Ele diz, façamos o homem, isso é homem, mulher, a nossa imagem e semelhança. Ali Ele já falou, eu desejo que você seja igual a mim, né? Então, quando eu falo que nós aceitamos, é quando nós fomos alcançados pelo sacrifício da cruz de Jesus. Então, agora mudou. Por quê? Porque agora as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ela só não vai mexer com as coisas naturais, mas vai mexer com as coisas espirituais. Então, agora o nosso discernimento é importante, porque as ações que eu vou tomar não vai implicar só na minha vida circular, na minha vida do dia a dia, no trabalho, na escola, né, na família. Se fosse, já seria difícil, mas também mexe com o mundo espiritual, porque agora se trata de vida eterna com Deus. Então, agora, o nosso discernimento não é mais pelo que os meus pais me ensinaram, pelo que eu aprendi na escola, pela minha experiência de vida, mas agora o meu discernimento é baseado na sabedoria de Deus através do Espírito Santo. Amém? Estou conseguindo ser... Amém? Então mudou. Então o discernimento eu já tinha. Embora eu muitas vezes agia mais no impulso do que discernindo como eu devia fazer, mas agora a responsabilidade é maior. Porque agora eu tenho que realmente procurar discernir todas as minhas ações, na minha casa, o esposo com a esposa com o esposo, o pai com os filhos com o pai, lá no meu trabalho, todas as minhas ações, agora eu tenho que ter um discernimento e incluir a minha vida espiritual com Deus. Amém? Implica agora mudou a nossa perspectiva, porque se Deus ele fala que se nós guardarmos a palavra dele, ele vai fazer morada em nós, agora nós somos os olhos de Deus, nós enxergamos na perspectiva de Deus. Dá para entender? Então as nossas ações, por isso que eu falei que nós nascemos para brilhar, porque agora as nossas ações, elas vão refletir a luz de Deus. Amém? Então, através de Jesus Cristo, agora nós temos um suporte maior para a nossa vida, para nos ajudar a discernir, que é a sabedoria de Deus. Isso é grande, irmãos. Isso é maravilhoso. Agora eu não vou discernir só pelas coisas naturais, mas pela própria sabedoria de Deus, e nós vamos entender isso. É o próprio Deus, Criador dos céus e a terra, aquele que criou todas as coisas. Veja bem, Deus, lá no princípio, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Aí ele fala assim, olha como é lindo, ele fala assim, havia trevas na face do abismo. Não está lá assim? Não está? Qual foi a primeira ação de Deus? Ele fez separação, ele falou, haja luz. Ele separou a luz e as trevas. É um tipo de discernimento. Amém? Ele separou. Dali em diante, ele começou a trabalhar de uma tal maneira que a gente começa a olhar e está lá todas as suas criações, está lá. E viu Deus que era bom. Não está assim? Então, o discernimento é uma atribuição de Deus para a nossa vida. Ele discerne, ele separa. Ele analisa criteriosamente. É lógico, em um mundo muito maior do que eu possa expressar para vocês. Porque nós tentamos expressar Deus nos nossos limites, nesse pequeno cérebro aqui, a gente tenta expressar, mas o Senhor é muito maior do que eu queira expressar. Tanto é que o nosso pastor Gilmar tem um testemunho que quando ele começou a querer pensar muito em Deus, ficou um bom tempo mudo, né? Foi? Não foi? Porque vai além de todos nós, por mais que nós queremos os nossos louvores, os nossos cânticos, né? A gente expressa, toda a inspiração dos nossos cânticos e louvor é na ação de Deus na nossa vida, não é assim? Quando a gente faz uma música ali, um louvor, é porque a gente olhou Deus operando alguma coisa, a gente faz um louvor naquilo lá. Mas por mais que a gente expresse com louvores, com cântico, Deus é muito mais. Mas na sua grandeza, irmão, olha que maravilha, ele se fez quando nós, na nossa mente, nós não conseguimos alcançá-lo, ele se fez carne através de Jesus para falar conosco. Esse é o Deus maravilhoso. Se nós não o alcançamos, é quando você fala, você não me alcança, eu vou descer aí e vou olhar nos teus olhos e vou falar com você. Foi assim com Jesus. Foi assim. Sabe, um ao outro, tem muitas ações de Deus que você pode ver. Quando Deus ali tira o povo do Egito, do deserto, quando ele vai fazer as leis ali no Monte Sinai, e ele está ali, ficou um tempo com Moisés lá em cima, é o Sinai, né? Eu olho porque é um dos meus mestres, daí eu olho para ele. Se ele falar assim, daí eu mudo. Quando Moisés estava ali, Deus fazia os 10 mandamentos, disse que o povo ali falou, nossa, Moisés está demorando. Ele morreu lá em cima, ele não vai voltar. E o povo começou a ficar ansioso, falou, e agora? Nós temos que ter alguém para a gente se apoiar. E eles fizeram um bezerro de ouro. Começaram ali, fizeram como se for, não, vamos fazer, já que Moisés não está aqui, nós vamos fazer. E pegaram todo o ouro e fizeram um bezerro. Não é essa a história, mas então eu vou fazer meio curta, né? Então se você for lá, você vai entender isso. Lá em Êxodo, né, no capítulo, até eu anotei aqui, ó, em Êxodo, no capítulo 32, versículo 9 ao 14, você vai ver o que eu estou falando para você. Até isso é importante. Quando eu falar algo, ou quando alguém falar algo para você, tem que ter referências bíblicas. Eu não posso falar do meu coração, o que eu penso para você. Porque o seu discernimento vai vir através da palavra de Deus, não pelo que eu acho. Amém? Não pelo que eu acho que é assim, não, eu penso que é assim. E tem muitos líderes por aí que fazem isso. Né? Se a pessoa não gosta de comer jiló, olha, é pecado comer jiló, hein? Ninguém come, mas é porque ela não gosta de jiló, aí os seus seguidores não podem comer jiló. Agora, se ela gostar de chocolate, vamos fazer um jejum de chocolate. Desculpa, irmãos, eu faço a brincadeira. Eu falei para Ana que eu não ia fazer isso.
Vai dar para entender, né? Então ali, voltando, Moisés, Deus ali, então quando estava ali fazendo as leis, o povo lá embaixo com um bezerro de ouro ali, fazendo aquela bagunça lá, aquele carnaval. Mas carnaval, um modo de expressar que não era essa palavra, estava festa lá. E Deus fala para Moisés, Deus ficou irado. Moisés, eu vou destruir todo aquele povo. Eles estão lá, eu vou destruir. Fala assim, eu vou destruir. E Moisés, eu vou fazer de você uma nação. Ele ficou irado. E ali ele falou, eu vou destruir todos. E vou fazer. Você pode ler lá, tá? Você pode ler lá. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Né? O pastor falou, tem vezes que tem irmão que fala as coisas lá, depois tem que estar corrigindo. Lembra? Lá em Êxodo capítulo 32, do 9 ao 14. Aí Moisés ali intercede, fala, meu Deus, por que o senhor vai fazer isso? Vão falar que o senhor tirou o povo lá do Egito para matar no deserto? Não faça isso. E a intercessão, ele foi uma intercessão. E quando nós vamos interceder por alguém, nós temos que abrir mão de nós mesmos por aquela pessoa. Veja bem, né? Moisés, ele abriu mão de ser uma nação, foi assim? Para interceder pela vida do povo. E nós temos que ser assim, nós temos que abrir mão de nós mesmos para interceder por aqueles que necessitam. Mas não é aí, mas sabe o que mais maravilhoso é? Que Deus, ele se arrependeu do que falou. Ele mudou. Está lá escrito que ele mudou. Com certeza ele discerniu sobre aquilo, né? Discerniu, pensou, falou, não, sim, tal. Separou o certo o errado e disse que ele perdoou. Não destruiu pela intercessão de Moisés. Porque Deus é maravilhoso. Maravilhoso, né, irmão? Está assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você viu que esse discernimento não é meu, mas está escrito? Então, o homem espiritual, ele discerne espiritualmente, não mais pela nossa natureza humana. Por isso que é importante as reuniões, né, os estudos bíblicos, né, as orações, porque quanto mais nós buscamos através da oração, da reflexão, mais Deus compartilha da sua sabedoria, nos capacita espiritualmente a discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Louvado seja Deus. Então, a partir do momento que nós aceitamos, não estou dando sono, não sei não, né? Se tiver, dá um sinal, abre a boca. Aí, mais um, dois já, hoje vai ter puxão de orelha. Veja bem, nós agora somos dirigidos, a partir do momento que Jesus Cristo, né, nós olhamos para Jesus, falamos, Senhor, eu entendo o amor de Deus, eu entendo o seu sacrifício na cruz, eu entendo que o Senhor queria me salvar. A partir desse momento, agora nós temos o Espírito Santo de Deus nos direcionando, nos guiando. Agora, nós vivemos num tempo, amados, então aqui ele estava dizendo que o Espírito Santo, ele está presente para nos ajudar a discernir, amém? Antes das nossas ações, amém? Agora,
Nós vivemos em um momento da vida, e não é só pelo momento, mas nós vivemos num momento da história, onde chega muitas informações para nós. É Facebook, Instagram, eu não sei se eu falei certo, é WhatsApp, é a mídia. Chega informações, não é, influenciadores, não tem é palpite para todo lado, não é? Não é palpite para todo lado, como que nós devemos viver, como que nós devemos agir. O que tem para a nossa vida é palpiteiro. Mas se nós somos de Jesus, agora o nosso discernimento não vai ser pelo palpite dos outros, mas vai ser pela palavra de Deus. Amém? Eu vou até ser gentil, carinhoso, eu vou brilhar, né? Eu não vou rejeitar. Mas eu vou chegar em casa, eu vou orar a Deus e pedir discernimento através do Espírito Santo por tudo aquilo que falaram para mim. Dá para entender? Por isso que nós andamos com a Bíblia, né? Não é verdade? Por isso que a gente, quando ministra, a gente dá referências. Porque não é, como eu falo, não é o que eu estou falando, mas tem que ser com referências na palavra de Deus. Amém? Agora, veja bem, eu falei para vocês que vem informações de fora, não vem? Palpites, né? Assim aconteceu com Adão e Eva. Veja bem, quando Deus ali, tudo fez bom, e Deus ali colocou eles ali no jardim, eu quero ser de um jeito rápido, para não enfadar vocês, mas quando ali Deus falou, olha, de todos os frutos você pode comer, não foi assim? Você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, que certamente você vai morrer. Ele foi bem direto, não coma, que ela é tipo venenosa, você comer você vai morrer. Então foi passado a informação, foi ou não foi? Foi passado. Então ele sabia. Então eles eram inocentes, numa parte de não ter ainda experimentado do pecado, da desobediência, mas se especificamente daquela árvore, daquela fruta, eles tinham conhecimento. Dá para entender? Porque Deus foi direto, ó, não coma, que você vai morrer. Tem algo pior do que morrer, né? Aí vem uma palpiteira, a serpente, Foi assim que Deus falou, porque o mundo, amados, ele vem tentando nos seduzir de um jeito, sabe? Não é bem assim que Deus falou. Não, tem pecadinho, tem pecadão. Não vai fazer. A serpente veio e falou, olha, Deus não quer que você coma para que você não seja igual a ele. Eles tiveram os dois lados para discernir sobre aquele fruto. Amém? Sobre aquele fruto. Porque Deus informou eles. Deus passou, Deus informou. Deus, ele tem responsabilidade sobre nós. Ele só não fez o mundo e jogou nós no mundo e falou, se vira, né? Dá os seus pulos aí, faz do seu jeito. Não. A partir do momento que Deus fez tudo bom e nos soprou o fôlego de vida, ele tem responsabilidade em nós. Tem tanta responsabilidade sobre a nossa vida que ele deu Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Ele não nos abandonou, porque disse que ele levou Jesus à cruz para a nossa salvação. Tanta é a responsabilidade, não sei se essa seria a palavra certa, com nossa vida. Você viu como nós somos importantes para Deus? Amém? E eles foram para o lado errado. Comeram. Pela sua natureza humana, não morreram. Não morreram, viveram mais muitos anos. Muitos anos.
mas espiritualmente morreram. Então, muitas vezes, por isso que eu falo que agora que nós somos, né, como o irmão falou, corpo, né, do Senhor Jesus Cristo, agora as nossas ações, muitas vezes nós vamos falar, não aconteceu nada. Eu tomo uma decisão sem discernir e não acontece nada naquele momento, não aconteceu nada. Mas houve um mover espiritual que muitas vezes você não vai perceber ali. Mas houve um mover nos ares. E um dia você vai precisar responder por isso. Porque agora as nossas ações não movem só as coisas visíveis, mas as invisíveis. Quando se fala espiritual, é o que você não enxerga, mas é o que você crê através de Deus. Veja bem, quando Deus falou, haja luz, foi a primeira ação de Deus. E só no quarto dia que ele fez o sol, a lua, as estrelas, que é as coisas físicas. Então essa luz que Deus falou é uma luz espiritual, da sua sabedoria, de ser soberano, de ser o Deus criador, o discernimento de Deus de criar todas as coisas. Então agora nós olhamos, quando nós lemos, quando nós buscamos, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, para que a gente não tenha ações em nossa vida que venha comprometer a nossa vida espiritual, porque agora a responsabilidade é maior, amém? Eu estou procurando falar de um jeito mais objetivo e rápido, né? Se fosse um curso, fosse um cursinho, ia ter 3 horas, né? Um cafezinho, né? Delícia, né? O melhor do treinamento é o café. Eu já fiz muito treinamento. A gente ia para o treinamento e falava, vai ter café? Mas não é. Nós estamos reunidos para adorar a Deus. E o nosso alimento não é o café, mas é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Agora nós conseguimos entender quando nós lemos lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não ficou mais fácil nós entendermos o que o salmista quis dizer? Que a sabedoria de Deus vai nos ajudar a discernir com clareza e agir. Assim como a luz da lâmpada, né? Ela ilumina o nosso caminho, aí a gente vai saber se a gente pode avançar, recuar, se a gente vai desviar, não é assim? A lâmpada não serve para isso, para muito mais, a luz, né? Assim agora, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Mas ela só é eficaz se nós discernirmos através da palavra de Deus, ajuntando a nossa capacidade de discernir com a sabedoria de Deus. Dá para entender? Né? Agora mudou a situação. Porque o Senhor é maravilhoso. Nós viemos de fábrica já com essa capacidade de discernir, tá? Quando nós fomos feitos, Deus já nos fez com essa capacidade, né? Quando a intenção de Deus eu vou colocar, porque um dia Ele vai precisar. E eu vou ser sincero para você, se não fosse o discernimento, mesmo no mundo, já pensou o caos que não ia ser? Hã? Ainda é má, porque a gente ainda consegue. E o Espírito Santo de Deus está na terra. Essa é outra pregação, tá? Né, irmão? Que vai ver o momento que ele vai ser retirado da terra. Mas é outra pregação. Já estou encerrando. Eu acho que eu vi alguém abrir a boca. Perdão, não vi não, viu? Brincadeira. Luz para o meu caminho. Assim, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu... Olha, tá vendo? Oh, tá, já é, viu? É a tua... Agora, olha só que lindo que é, irmão.
Olha como é lindo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler para você. Não tem mais aquela luz que acende, né? Vai rápido, estou acabando, tá? Ó o que diz aqui, eu vou ler para você. Você pode ler se quiser, tá? No Evangelho de João, capítulo 1. Olha só para você ver, né? Quando ele diz que, né, a palavra de Deus, olha só a grandeza. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, você quer mais do que isso para convencer nós de Jesus? No princípio era o Verbo o que é? Palavra. Então, quando nós falamos que lâmpada para os nossos pés e luz, né, para o nosso caminho, é a palavra, que ele fala, é a palavra, é Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus. É o Verbo que se fez carne. Como nós não conseguimos alcançar a Deus, Ele nos alcançou, se fazendo carne e vindo para nós. Amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Está falando de Jesus como luz. Não a luz, é uma metáfora. A Bíblia ela é rica em metáfora, em sinais, em profecias, né? E outras coisas, outros jeitos dela falar. E aqui é uma metáfora, não colocando a luz como a palavra de Deus, a ação, né? Quando falou Jesus brilhou como luz, eram as suas ações, o seu comportamento, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de socorrer o cego, socorrer o paralítico, socorrer o leproso, o seu jeito de falar e de agir. Então, quando se diz luz, ele brilhou, porque as suas ações foram maravilhosas aqui nessa terra. Assim como o nosso Deus é maravilhoso. Se nós não podemos ver Deus através da Bíblia, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo e vemos como Deus é maravilhoso, através das ações de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Agora, então, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a gente pode interpretar que a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo que é. Aí, para não ficar só nisso que eu falei, daí você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, está assim, Jesus falando da boca de Jesus, como o nosso irmão sempre falava, que o nosso irmão sempre falava que os primeiros discípulos beberam da própria boca de Jesus. Você não fala, já falou isso para vocês? Tem umas pregas que falam assim, eles tiveram a oportunidade de beber da própria boca, porque Jesus falava, eles ouviam, e foi transmitindo até chegar a nós. Então, saiu da boca de Jesus assim, olha, saiu assim, é Jesus falando e foi registrado, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, agora ficou mais claro ainda para nós, quando nós declaramos que é lâmpada para os nossos pés. Amém? Agora tem algo mais importante, que eu estou encerrando mesmo, tá? Estou encerrando. Mais importante do que isso. Ou importante do mesmo nível que isso. Porque de Deus tudo é importante e maravilhoso. É porque
Eu não falei para vocês no começo que vocês nasceram para brilhar? Falei ou não falei? Foi isso que eu falei. É porque às vezes eu esqueço que eu falei. Tem esse probleminha também, sabe? Vai chegando a idade, né? Vai chegando a idade. Eu falei isso para vocês, né? Tá. Então, olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus também saiu da boca de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Sabe aquela primeira luz que Deus falou lá? Haja luz. Dela transferiu para Jesus. Jesus transferiu para você. Que é as suas ações. Que é o seu comportamento. É a sua posição em meio à sociedade. Como você está se posicionando? Como que, quando olham para você, as suas palavras têm clareza? As suas ações são ações no discernimento do Espírito Santo através da palavra? Como que é na sua casa, no seu trabalho? Você está brilhando? Porque você veio para brilhar. Você não veio para ficar escondido. Porque senão, quando você aceitasse Jesus e passasse pela água do batismo, o Senhor já levava, não era assim? A toca de caixa, passou, levou. Ó, vai molhando, enxaguando, levando. Mas não, você tem uma missão nessa terra. É brilhar. Brilhar para que possam ver a luz de Deus, a luz de Jesus na sua vida, mas não só de falar, mas de agir. Dá para entender? As suas ações, o seu comportamento. Porque só falar, até o papagaio fala, né? Você começa a falar perto do papagaio lá, Jesus te ama, daí você põe o papagaio, Jesus te ama. Ele vai falar, mas então não é só falar, mas é abraçar. Abraçar, irmão, abraçar. É essa palavra que eu tenho para você. Acabou. Agora, para finalizar, essa é a palavra. Você tem que brilhar, tá? No seu tempo, viu, irmão? Porque no mundo perfeito, né, irmão? A partir de hoje nós ia discernir tudo, né? No mundo perfeito, né? Mas a nossa perfeição vai ser só lá na glória. Vai ter momento em nossa vida, irmão, que nós vamos agir na emoção. Eu estou sendo sincero com você. Talvez você não. Você é mais capaz do que eu. Mas vai haver momento em minhas vidas que eu vou agir no impulso, na emoção, nos palpites da vida, sabe? Mas Deus está pronto para nos perdoar e a gente recomeçar. Todo dia é dia de recomeço para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Estou encerrando. Sabe por que eu falo isso para você? Eu vou te dar um exemplo. Eu falei para você que às vezes a gente não age com discernimento, né? A gente às vezes age na emoção, no impulso, motivado por outras pessoas, por outros grupos. Acontece. A gente vai no embalo às vezes, né? De movimentos. Acontece, irmão. Não é só lá fora, não. Isso acontece aí, tem momento que a gente fica emocionado, algo mexe com a nossa emoção e nós não discernimos, e quando nós vê, nós já fizemos. Quando Jesus foi crucificado, estou acabando, e Pilatos ali colocou Jesus ali perante um povo, e Barrabás falou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Aquele povo, amados, eles falaram: Barrabás, crucifique a Jesus. Aí perguntou de novo. Pilatos estava convencido que ele não tinha problema nenhum. Pilatos estava convencido. Pilatos falou: mas
Barrabás. 3 vezes o povo gritou que queria que Jesus fosse crucificado. 3 vezes. Porque ali ele estava num momento emocional muito grande, talvez. Porque ali ele estava no calor da multidão. Quando você está no meio de uma multidão, você quer falar a mesma coisa que a multidão, você não quer falar o contrário. Acontece isso com a gente também, né? E eles pediram a crucificação de Jesus. Eles não tiveram tempo de discernir, talvez. Talvez agiram na emoção, né? No calor do momento. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava lá pregado na cruz, Jesus falou: perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Porque Jesus conhece o nosso coração e sabe que nós somos sujeitos a ter, às vezes, movimentos que não discernimos antes de agir. Por isso, não fique triste se houve algum momento na sua vida que você teve alguma ação que depois você falou: não, eu devia ter pensado melhor. Antes de agir, eu devia ter discernido, eu devia ter analisado, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter essa atitude, essa ação. Saiba que Deus está pronto para cuidar de você. Se Ele perdoou aqueles que escolheram Ele para a cruz do Calvário, Ele tem a capacidade de liberar perdão a todo momento para a nossa vida. Então sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se acolhido por Jesus Cristo. Sinta-se consolado pelo Espírito Santo. E se você aí no seu lugar tiver, se algo mexeu com você, te entristeceu por essa palavra, saiba que o Senhor vai te dar alegria. E vai transformar essa tristeza em alegria. E você vai testemunhar um dia. Deus abençoe, viu? Acabou. Deus abençoe.